o amanhã, o amigo e o afiar do ferro. Gotas de sabedoria, hoje 27 de janeiro de 2026. Esse é o nosso tempo da nossa série. Seja bem-vindo nesse dia por mais um tempo de meditação aqui em Provérbios do Rei Salomão da Bíblia. Antes de nós entrarmos na nossa meditação, vamos para esse tempo de oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Essa manhã que o Senhor nos dá, Senhor, em que nós podemos, Senhor, de fato conhecer, Senhor, um pouco mais da verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, a que vem de Ti, Senhor. Aqui aprendemos por meio da Tua palavra, Senhor, as Sagradas Escrituras. Nós abrimos nessa manhã o nosso coração, Pai, para que o Teu falar, Deus, chegue ao nosso coração, ao nosso consciente, o subconsciente, de maneira que possamos, Deus, entender, Pai, a revelação da sabedoria que vem de Ti. Nós, ó Pai, nos dispomos nessa manhã, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, em nome de Jesus. Amém. Então o tema vai falar sobre exatamente 3 temas em si, né? O amanhã, o amigo e o afiar do ferro. Bem, capítulo 27, né, nesse devocional, vamos aprender aqui o valor do agora e das relações de ferro. Bem, então vamos lá. Abre um choque de realidade esse capítulo 27, né? Não temos controle, sabe, sobre o dia de amanhã. De fato, nós não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã. Então a sabedoria vai nos ensinar a viver com intensidade e responsabilidade o dia de hoje, sem a presunção de que o tempo está sob o nosso controle. Uma outra lição muito preciosa é sobre a fonte do elogio. Presta atenção nesse tema. Louve-te o estranho e não a tua própria boca. O sábio deixa que os seus frutos falem por si, fugindo do autoelogio, fugindo da autopromoção. Um dos pontos mais profundos, então, nesse capítulo é a dinâmica das amizades. O sábio Salomão vai afirmar que o ferro com o ferro se afia e o homem é o seu amigo. Isso significa que o convívio, por vezes, né, tenso ou desafiador, é o que nos amadurece. Sabe, os entraves, alguns desgastes na amizade, na manutenção da amizade, e isso de fato traz maturidade para nós. Feridas feitas por um amigo que deseja o nosso bem são preferíveis a beijos de um inimigo enganador. Olha o que o sábio está falando, que é melhor que você tenha feridas de um amigo querido do que beijos de um inimigo enganador. Olha onde se encontram os valores de uma verdadeira amizade. A sabedoria também nos chama ao zelo, né? Assim como quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Quem cuida com dedicação do que lhe foi confiado e o que foi confiado. Aí você pode pensar várias coisas, né? O que é importante para você? Sua família, seus negócios, a sua empresa, não é mesmo? O seu trabalho, os bens. Tudo isso é algo honrado, né? Em que você considera, né? Você tem depositado um certo valor. Então o capítulo encerra lembrando que o coração do homem reflete quem ele realmente é, tal como a água reflete o rosto da pessoa que olha. E eu quero compartilhar aqui 5 versículos aqui de destaque do capítulo 27. Então o verso 1 vai falar, né? Não se glories do dia do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. O verso 2, louve-te o estranho e não a tua própria boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O verso 6, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos. Verso 17, como ferro com ferro se aguçará, assim o homem aguçará o rosto do seu amigo. Verso 19, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
E aí nós temos aqui também o versículo de ouro, né? O versículo de ouro, ele está no verso 17, nós já até lemos, mas vamos repeti-lo aqui, né? Como o ferro com ferro se aguçará, assim o homem aguçará o rosto do seu amigo. Esse texto aqui é muito, muito interessante. Como ele é o versículo de ouro, vale a pena a gente fazer alguns comentários. Fala da relação da verdadeira amizade, né? Que o verdadeiro amigo, em algum momento, nessa amizade, o amigo vai desagradar o outro. Não quer dizer que é amigo que vai sempre ser só flores, né? Sempre vai ser só palavras com um tom de sim, vai ser só palavras que com uma convergência, mas não. O verdadeiro amigo às vezes traz palavras que divergem do nosso pensar, divergem daquilo que nos alegra. Então o texto está falando exatamente isso, né? Que então nessa amizade verdadeira, onde o amigo expõe sempre a verdade, na intenção de trazer o bem para o amigo, às vezes é essa relação, na verdade é essa relação de ferro com ferro, né? Se aguçando, né? Esses entraves na amizade, na manutenção da amizade, é que vai consolidando, que vai estabelecendo, fundamentando a verdadeira amizade. Então eu quero trazer agora uma aplicação prática, né? A sabedoria de hoje foca na humildade, no realismo, no crescimento mútuo. E são três, né? Foco no presente, aceitar o afiar e cuidado com o que é seu. Vamos cada um. Foco no presente, não adie uma boa ação para amanhã. O versículo 1 lembra-nos da incerteza do futuro. E é verdade, a palavra fala que amanhã não nos pertence, o amanhã. Cabe a cada dia o seu próprio mal, então a gente tem que viver o hoje. Deus nos deu, nos entregou ao nosso domínio, nas nossas mãos, o hoje. Se tem algo a resolver ou alguém a abençoar, o seu tempo oportuno é o hoje, viu? Aceitar ou afiar. Se hoje alguém que te ama fizer uma crítica construtiva ou um alerta, olha isso, não se defenda imediatamente. Veja isso como ferro afiando ferro. Agradeça pela coragem da pessoa em ser fiel ao seu crescimento. O verdadeiro amigo não é aquele que converge em todas as suas afirmações, mas aquele que diverge na intenção de trazer luz e te ajudar e te abençoar. Cuidado com o que é seu. Olha esse. Dedique atenção especial a uma tarefa ou área da sua vida que você tem negligenciado. Imagina você, qual a área que você tem, sabe, empurrado com a barriga, protelado, mas de repente chegou o dia de você confrontar, sabe, essa área da sua vida, você ser confrontado por ela, para que você possa, sabe, resolver isso. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, né? Está lá no verso 19, ou melhor, verso 18 de Provérbios 27. Bem, nós chegamos aqui ao nosso ponto 5, desafio do dia, esse último tópico. Então, o desafio do afiar e do louvar. Ouvir. Então, hoje você terá duas tarefas. Esse desafio de hoje são duas tarefas em uma. Então, vamos lá. Ouvir. Porque procure um mentor ou um amigo sábio pergunte: em que área você acha que eu preciso melhorar? Procure essa pessoa em que você tem total confiança, em que você vê ele como uma referência para você. E pergunta para essa pessoa que você entende que ela de repente ocupa esse lugar de mentor: em que área eu estou deficiente? Em que área eu preciso melhorar? Ouça o que ele tem a falar para você sem procurar se justificar, sabe? Deixa ele te falar tudo aquilo que ele consegue ver para que você possa ser aperfeiçoado e melhorar. Elogiar. Em vez de falar de si mesmo, procure alguém que fez um bom trabalho hoje e louve essa pessoa publicamente ou em privado.
Aplica o versículo 2. E o que é o versículo 2? Louve-te o estranho e não a tua própria boca, o estrangeiro e não os seus lábios. Então, olha isso. Aplica o versículo 2, né? Acabei de ler, deixando de lado a autoexaltação, o autoelogio, para exaltar o mérito alheio. Então, essa aqui é a porção de Provérbios 27, gotas de sabedoria. Mais uma vez, eu recomendo que você possa ler esse capítulo, separe um tempo no seu dia de hoje e leia todo o capítulo 27. Compartilhe esse link, essa mensagem com outras pessoas, vai lá nas nossas redes sociais, vai lá, curta, compartilhe, comente como isso tem abençoado a sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã eu retorno com mais uma porção de gota de sabedoria. Tchau!